E aí galera, dando sequência na nossa série de vídeos falando sobre Kali, hoje a gente vai falar sobre técnicas utilizando algema. Eu estou aqui com o Guru Rodrigo Ramos. Olá galera! E aí Rodrigo, eu nem sabia que essas técnicas utilizando algema era do Kali. Então, não que propriamente dito seja do Kali. Uma coisa que acontece muito com o Kali, e principalmente com as escolas modernas, é usar técnicas que já existem para tudo. Para coisas que nem são do Kali, ou armas que não são do Kali, ou conceitos que não são do Kali. Mas é interessante por quê? Porque vem de algumas escolas modernas, ou seja, se precisou usar uma técnica mais progressiva para algemação e se utilizou técnicas que a gente usa para Pangamute, para Panantucan, para armas improvisadas, como a gente já falou em outro vídeo, e para algemação, para algema. Como que você vai usar uma técnica progressiva e eficiente usando técnicas de Kali para se utilizar uma algema? Legal que o Kali é uma arte marcial que foi se modernizando, né? Não ficou só no tradicional, não ficou parada, né? Não. Muitas escolas vão trabalhar conceitos de armas de fogo, é uma coisa que não é do Kali, mas foi se apresentada ao Kali e se utiliza técnicas de Kali para conceitos de arma de fogo, tanto para desarme como para utilização em ângulos, saídas de footwork, onde você vai se posicionar utilizando a arma de fogo. E a mesma coisa a gente pode dizer para algema, a mesma coisa a gente pode dizer para tonfa, a gente pode usar para outros equipamentos que não são do Kali, não são filipinos, não são estruturas dentro da arte marcial in natura. Mas como a gente fala de Pro Street na Kali Amok, fala de técnicas para rua, segurança, polícia, militares, é óbvio que a algema é uma coisa muito interessante para se trabalhar usando técnicas de Kali. Sim. Isso seria mais para a galera da segurança mesmo, né? Porque civil mesmo não vai estar com uma algema dificilmente, né? Cara, dificilmente vai se usar uma algema. Você pensa em carregar uma algema com você, né? No seu dia a dia você não vai falar no seu everyday carry, né? No seu EDC ali, você vai pensar num canivete, você vai pensar numa caneta, numa carteira, numa coisa mais tática, num paracorde, por exemplo. Um paracorde, algumas das técnicas que a gente vai apresentar poderiam ser utilizadas com uma corda, com um paracorde, sem nenhum problema, tá? Mas como a gente vai brincar mesmo com a estrutura da algema, primeira coisa que eu vou falar não possuir uma algema, comprar uma algema, tecnicamente não é um crime, certo? Você comprou essas algemas, certo? E ao mesmo tempo eu tenho algumas algemas que eu utilizo para cursos, para coisas do tipo, que eu também comprei e trouxe sem nenhum problema. Como você utiliza a algema, aí sim você pode incidir num crime, certo? Para que você vai utilizar a algema? Se eu estou usando porque a pessoa me oferece uma ameaça, me oferece uma resistência e eu estou usando para defesa, para imobilizar a pessoa, enquanto a polícia não chega, enquanto as autoridades não chegam, é uma coisa. Se eu uso para prender, sei lá, uma pessoa, meu irmão, ou prender meu irmão lá na cama de casa, numa algema, deixar ele restrito, não, né galera, é um crime, aí já incide num crime, aí já é uma outra questão de pelo que e como você vai usar a algema. Muitas das técnicas que a gente vai trabalhar aqui hoje, a polícia brasileira não vai poder usar. Isso é fato. Por quê? Porque ou vai incidir em constrangimento, ou vai incidir em violência, em agressão, ou vai incidir em uso excessivo da força. Então, muitas das técnicas, isso é triste, não vão ser utilizadas pela polícia brasileira em sua grande maioria. Mas existem algumas coisas que sim vão poder ser usadas e que a gente vai mostrar que poderiam ser usadas e como a algema ela pode ajudar em imobilizações. Por quê? Porque imobilizar uma pessoa, muitas vezes para a polícia, até serve de atenção aí para os controladores de leis, para as pessoas que outorgam as leis aí, que de repente a algema sim, ela poderia ser usada de uma forma mais efetiva, sem constranger, sem chegar a um nível de uso excessivo da força. Tá, então a gente vai demonstrar algumas técnicas? A gente vai mostrar algumas técnicas e algumas utilizações que são usadas, que podem ser usadas com a algema
E como a algema também ela torna mais fácil a imobilização. Porque a imobilização é aquilo que a gente já discutiu, né, Merlot? Se eu vou tentar te imobilizar, eu sempre vou ter que usar uma torção ou uma chave, certo? E eu sempre vou precisar das duas mãos para poder fazer uma chave, forçando as suas articulações, ou contra você, ou ao seu favor, ou num posicionamento de uma direção qualquer, certo? Para poder forçar essas articulações de uma maneira, certo? Então eu sempre vou fazer isso. Se você estiver suado, escorregadio, sem camiseta ou coisa do tipo, muitas vezes eu não vou conseguir, porque você vai resistir, né? Você vai fazer força contra. E por mais que eu tenha a técnica, você tem outra mão solta. Você pode estar com uma faca, você pode me desferir um soco, você pode me desferir um chute. É muito comum a gente ver em vídeos reais o quanto é difícil para as forças de segurança, segurança pública, segurança privada, fazer uma contenção usando de chaves, torções para poder ali fazer uma imobilização. É muito difícil, cara. Uma chave limpa é difícil, né? Muito você difícil. Teria que entrar com algum golpe para você muito conseguir. difícil, muito difícil. Mesmo eu entrando com algum golpe, né? Você vê que é muito difícil eu conter você, certo? Eu só vou conter você se você quer. Você vai resistir até o final. É comum a gente vai ver vídeos. Hoje mesmo eu vi um vídeo nacional, não vou falar sobre que polícia ou sobre que instituição que mas juntam 9 pessoas para poder fazer uma contenção, né, uma imobilização, e sem nenhum sucesso. O cara escapa de 9 pessoas e não conseguem chegar a uma imobilização. O cara escapa, o cara sai correndo e a pessoa está filmando ali a ação de uma força de segurança, enfim, de uma instituição, e cara, fica vergonhoso. E muitas vezes, mesmo seguranças privados, cara, quantas vezes a gente não vê em shopping, a pessoa tentando mobilizar, o cara sai correndo pelo shopping. E se ele tiver com uma arma? E se ele tiver com uma faca? E se ele realmente oferecer uma ameaça? Como é que a gente vai fazer? Então a algema, muitas vezes, ela torna isso muito mais fácil. E é uma carência que a gente já sabe assim há muitos anos, que técnica de algemação é uma carência dentro das forças de segurança pública e mesmo das pessoas que utilizam a algema dentro da sua profissão, dentro da sua qualificação. Legal, galera. Bom, eu não preciso explicar que a algema ela é feita de metal, né? Então tudo nela é cortante, tudo nela é impactual, né? Ela por si só ela já machuca a pessoa no caso de eu querer fazer uma imobilização. É claro que existem golpes que a gente não vai usar porque não é o caso, né? Se eu fosse fazer uma agressão, por exemplo, né? Se eu fosse fazer uma agressão, ele fosse me dar um soco, por exemplo, eu poderia fechar a algema e bater com a algema mesmo no punho dele, já batendo contra o rosto, certo? Eu poderia usar a ponta da algema, certo? Para forçar nariz, para forçar olhos, certo? Forçar a traqueia, né? A parte da algema que é serrilhada, né? Para poder usar contra o rosto, usar contra a garganta, como se fosse o conceito de carambite, como se fosse o conceito de faca que a gente usa. Até aqui na boca. Na boca, forçar contra a boca. Você tem livros antigos, dos anos 70 e 80, falando sobre cálie, que, cara, é incrível. Isso aqui é uma carambitezinha. É uma carambitezinha. Não é cortante, mas se eu forço nos pontos corretos, nervo da perna, genital, certo? O cara veio me dar um mata-cobra, eu forço pro nervo do braço para ele virar, certo? Axila, certo? Tá vendo? Ó, só de eu encostar você já tá forçando a musculatura, já tá retraindo a musculatura. Por quê? Porque machuca mesmo, batendo contra o rosto, certo? Isso aqui, ó, ele é um nunchaku, certo? Ele é um nunchaku. Se eu bater contra o rosto solto, ele vai bater, ele vai golpear, certo? Na genital, vai golpear. Então, a algema por si só, pelo fato de ela ser de metal, ela já é uma arma, certo? E claro, a função mais básica é assim, usar conceitos de trapping, certo? Onde eu vou usar trapping para poder fazer algemação. Fiz a algemação, certo? Eu não vou fechar para não ter que ficar usando a chave o tempo todo. Mas fiz a algemação, fica muito mais fácil de fazer uma imobilização e aí sim, ó, forçar as articulações em conjunto com a algema, não estou fechando, tá, galera? Mas forçar as articulações numa pata de vaca, numa torção de dedos, certo? Tanto para dentro quanto para fora, certo? E fazer isso porque ele está preso.
Se ele não quer me dar outra mão, certo? Aí sim, usando a algema, ele me deu um, sei lá, mata-cobra, eu me protegi, certo? Usei mesmo a algema contra o rosto, porque ele tem a outra mão, ele pode me bater com a outra mão. Ou mesmo que eu não queira usar a algema, certo? Bum, beleza. Vou chutar contra a genital, aí sim eu fecho a algema, faço uma chave para poder buscar a outra mão. Sempre usando na algemação punho contra punho, certo? Eu sempre vou diminuir a distância punho contra punho. Esse tipo de algema, ele já não é mais o ideal, tá? Eu não sei se ainda existem, provavelmente deve existir, forças de segurança pública que ainda usam essa algema com corrente, tá? Nos Estados Unidos, em muitos cursos de Urbanscape and Evasion, já não usa mais, né? O Urbanscape and Evasion é escapar de ambientes urbanos, se evadir de ambientes urbanos. Por quê? Porque é um truque de mágica, né? Como que muitos mágicos quebravam as algemas, né? Forçando o eixo da corrente contra a corrente, vai girando, uma hora ele encaixa e o próprio eixo da corrente quebra. Forçando o punho para baixo, outro para cima, ele vai forçar e vai quebrar o eixo da corrente. Tipo um formato de alavanca. Sim, sim. Se você vê as algemas da ASP, por exemplo, da ASP USA, eles têm várias argolas e uma algema é colada na outra. E isso aqui é muito mais grosso. Muito mais grosso. Primeiro, para não machucar a pessoa que está sendo algemada. Né? Você tem mais área, você tem menos foco de impacto, né? Como a gente já viu com armas improvisadas. Segundo, porque a resistência, por ser mais larga, a resistência da algema é maior. Então você realmente aprisilha o braço da pessoa com a algema. Então são algemas que hoje são usadas nos Estados Unidos por outros tipos de forças de segurança pública. Você também tem algemas da Smith Wesson, que são muito boas, as ASP, as Black ASP, que também tem esse sistema, né? Ele é bem curtinho, elas são bem coladas e você consegue ter mais eficácia na hora de forçar uma chave, uma articulação. Então os mesmos conceitos que eu vou usar, né, para Kali, né, eu não usaria para o trapping aqui, tiraria para dar um soco, certo? Eu poderia fazer com a algema, né, poderia estar com a algema fechada e usar a algema como se fosse um soco inglês, certo? Para depois eu bater a algema e forçar a algema na articulação para poder fechar a algema, certo? Vou fechar a algema na articulação para poder fechar, não estou fechando para não machucar o punho do merloto, também para não ter que ficar abrindo o tempo todo com a chave. Mas uma vez que eu encaixo aqui, eu já consigo forçar a articulação para poder fazer uma imobilização. Aí sim, galera, a imobilização ela vai funcionar por completo. Por quê? Porque primeiro que ele não vai escorregar. Ele não escorrega, né? Porque o aço está aprisilhando ele. Ele não vai escorregar. Segundo, que uma vez que ele esteja já aprisilhado, qualquer coisa que eu force o aço contra a articulação, contra a pele dele, ele vai sentir dor, ele vai sentir muita dor. E ele vai ficar mais vulnerável para algum tipo de imobilização. Por isso que eu digo que, claro que no Brasil não é permitido esse tipo de coisa. Se fosse permitido, seria muito mais fácil fazer uma imobilização com algemação, com técnica de algemação. Então a ideia mesmo seria pegar aí os conceitos do que já tem no Kali e colocar utilizando a algema para você estar imobilizando a pessoa, né? Você vê, são conceitos que mais pra frente a gente vai ver num vídeo de Panga múltipla, no Tucan, certo? Mas são os mesmos conceitos, né? Eu vou tirar em primária, você vai me dar um soco, eu vou tirar em primária, legal, eu tirei em primária. Quero tirar em secundária, legal, eu tiro com a algema e já faço aqui a algemação. Já virando o braço da pessoa, já virando a articulação da pessoa para fazer a algemação. Então, é muito fácil você conseguir dominar uma pessoa. Ou mesmo numa contenção, né? Pô, você não quer me dar um braço? Legal, eu estou em duas pessoas, um deles fazer um abraço de urso, enquanto o outro se desloca para poder fazer a algemação. Então são técnicas em conjunto que você vai poder usar. Ou na primeira você já colocou, né? Exatamente. Já utiliza ela. Já utiliza para fazer uma chave, uma trancadas, uma técnica de trancadas para poder fazer uma imobilização naquela pessoa. Então isso é muito usual, certo? No caso desse acontecimento aí, que o cara se desvencilhou de 9, 10, 9 pessoas. Não valeria a pena um deles pegar a algema, colocar nele mesmo e colocar no cara? Então, eu não faria isso porque geralmente o oficial, se for um segurança,
ele vai ter que lutar com a pessoa, né? Ele tá ao alcance da pessoa. Se a pessoa tiver com uma faca, se tiver com alguma coisa, você está algemado a pessoa, certo? Mas ele tem que estar certificado de que a pessoa não está armada. Como se está totalmente certificado, né? É muito complexo isso. O que ele poderia fazer é algemar a pessoa a algum local. Isso nos Estados Unidos se faz muito, né? Você tem que deixar a pessoa, se algema a pessoa no local. Também não é o mais indicado, tá? Isso não é um procedimento, às vezes, nem aceitável. O certo é você algemar a pessoa às duas mãos mesmo, impedir que ela se locomova, certo? Para poder ter total acesso à pessoa, fazer uma revista, fazer uma imobilização direta, certo? E aí sim você alcançar a pessoa. No caso aí de estar em um excesso de número de pessoas, né, você não precisa de tantas pessoas assim. Na verdade, duas pessoas ali, uma para realmente fazer a contenção e outra pessoa para fazer a imobilização, seria o ideal. Aí no caso foi mais uma falta de preparo mesmo, né? Falta de preparo também, a questão de muitas vezes você fazer uma aproximação direta, a pessoa está paramentada, né? Você está com arma, você está com outros equipamentos policiais na sua vestimenta, na sua farda. Isso impossibilita algumas ações de proximidade, certo? Por exemplo, se eu vou tentar fazer um abraço de urso e não desloco o meu quadril, se eu estivesse na mesma posição que você teria acesso à minha arma, certo? Se eu estou com a arma no coldre aqui, então você teria acesso à minha arma. Então sempre quando eu vou fazer, eu afasto a arma de você o máximo para poder fazer um abraço de urso, para que outro policial possa fazer mobilização direta. Tem todo esse cuidado. Sim, tem que ter essas noções, tem que ter essa base de estudo, né? Você tentar, o que se tenta muito, né? Vou deixar o gema de lado, mas você tenta muito pegar pelo braço, vamos. Não, a pessoa não vai, ela vai erguer o braço e vai tirar o braço daquela ação. Se você está com a base de algemação, é aquilo que você falou, ela já chega algemando, certo? Por quê? Porque a pessoa oferece um risco, ela vai escapar, certo? E ficar atento à outra mão já. Sempre sair da área de atuação da outra mão para poder fazer uma imobilização complexa. Para isso tem que ter técnica. Tem que ter técnica. Aí a técnica que a gente está falando é mais com essa algema, né? Que tem a correntinha aqui e tal, não sei se funciona com os outros. Algema padrão, né? Tem outros tipos, né? Tem algema de plástico, algemas plásticas que são lacres, na verdade, né? São como se fosse aqueles lacres de plástico que você compra em mercado ou para construção, né? Para telar cano, para atrelar as coisas, né? Fiação, esse tipo de coisa. Não são os mais indicados porque, embora se use muito aqueles lacres, essa algema plástica, porque é uma convenção de se usar algo a favor dos direitos humanos, né? Você não está usando metal para machucar os pulsos do bandido, do agressor, né? Do suspeito. Você usa as algemas plásticas porque também elas são mais portáteis e tal, são mais fáceis. Mas elas são muito fáceis de se desvencilhar. Se você bater com força contra o peito, você rompe aquele tipo de algema. Se você tem um cadarço, nos Estados Unidos é muito comum ter cadarço de Kevlar, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas onde eu vou comprar um cadarço de Kevlar? Cara, pode ter certeza que depois desse vídeo vai ter um monte de gente no Mercado Livre, no Amazon, procurando cadastro de Kevlar. Mas se você passa o cadastro de Kevlar serrando aquele tipo de algema, você vai cortar a algema muito facilmente. O cadastro mais duro, né? Não precisa ser necessariamente de Kevlar, mas você consegue. Então são todas técnicas de Urbanscape and Division, que trazem conceitos do Kali tradicional, de Pangamute, de Panantucan, de trancadas, de Dumog, para técnicas de policiais, de algemação, de segurança. Provavelmente a maioria das pessoas que estão assistindo não sabiam que podiam usar técnicas de Kali para algemação, para segurança, então é muito funcional, é muito útil. Achei bem interessante mesmo. Né? É isso aí, galera. Então, quem quiser entrar em contato com o Rodrigo Ramos... Galera, procurar aí nas redes sociais Kaliamok São Paulo, e vai ser um prazer aí quem quiser saber mais sobre algemação, mais sobre técnicas usando algemação no Kali, procurar a gente. E é isso aí. Se quiser assistir os próximos episódios, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Valeu e até a próxima!